Um dos alicerces básicos do Espiritismo é a comunicabilidade com os espíritos. Sabemos da importância desse processo para a nossa evolução espiritual. No entanto, muitas pessoas cometem muitos equívocos nesse particular, notadamente aquelas pessoas menos voltadas ao estudo do Espiritismo como um todo, e que buscam, através da comunicação com os espíritos, adquirir os conhecimentos que poderiam ser por eles adquiridos estudando simplesmente as obras, não só as obras espíritas, mas qualquer obra de cunho espiritual. É lamentável como tantas e tantas pessoas deixam de lado aquela tarefa, aquilo que é importante para a sua evolução espiritual, e querem que a espiritualidade traga respostas para tudo. E aqui vale alguns conselhos trazidos por André Luiz. O primeiro é que não devemos invocar esse ou aquele espírito em particular. Como muitas pessoas têm esse hábito, às vezes, quando um ente querido falece, vive desesperadamente em centros espíritas buscando uma comunicação com aquele ente. Aliás, já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Esses espíritos desencarnados, eles têm a sua missão na espiritualidade. É uma ideia equivocada de que, uma vez desencarnado, aquele espírito vai viver no ócio para sempre. Não, o trabalho continua. E podemos dizer que o trabalho na espiritualidade pode ser muito maior do que aquele que nós enfrentamos aqui. Então, esses espíritos, ele tem a sua jornada evolutiva e nós não podemos interrompê-los nesse trabalho toda vez que nós ficarmos chamando por eles, exigindo a presença deles em nossa vida. Nós estamos dispersando a atenção dele no seu trabalho espiritual. Então precisamos entender que eles seguem a sua jornada. Haveremos de nos encontrar culturalmente, com certeza, mas precisamos dar tempo ao tempo, saber que cada coisa tem o seu lugar. Então o primeiro ponto é esse: evitar de ficar evocando esses familiares desencarnados. Precisamos também nos abster de ficar evocando espíritos protetores nossos para a solução dos problemas que nós precisamos passar. Veja, a evolução espiritual é uma tarefa indelegável. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Então é um equívoco ficar utilizando essa comunicação espiritual para tentar resolver problemas nossos. Não é isso. A ideia da comunicação espiritual é um auxílio para a nossa evolução espiritual. Mas nós não podemos esquecer a nossa jornada, que nós precisamos caminhar. Então, outro ponto é não querer que esses espíritos fiquem resolvendo nossos problemas particulares. Muitas pessoas têm mantido essa prática de querer que a espiritualidade traga resposta para tudo nessa vida. Vai fazer um negócio que a espiritualidade vem dizer o que é melhor para fazer. Vai fazer um concurso que a espiritualidade vem aqui para passar para ele no concurso. E assim vai. Nós não podemos. Nós precisamos nos esforçar, precisamos dar o melhor de nós para a nossa existência terrena. E não esperar que esses espíritos venham resolver o nosso problema. Um outro ponto muito importante é velar pela qualidade da comunicação. O que é isso? Assim como aqui nós temos
pessoas elevadas e outras nem tanto na espiritualidade também. Não quer dizer que, pelo fato da pessoa ter passado para a espiritualidade, ter desencarnado, ela ficou boa, ficou santa. Não, ela vai com as mesmas dificuldades que ela tinha aqui na Terra. O processo evolutivo continua. E assim nós teremos espíritos muito complicados, muito comprometidos na seara espiritual. E a comunicabilidade está aí. Então, a porta que nós abrimos para os bons pode ser penetrada pelos nem tão bons assim. Dessa forma, precisamos entender que nem tudo que vem da espiritualidade é bom. E nós precisamos ter esse filtro. E qual é o filtro que nós temos? Nós temos vários. Se você é cristão, veja o que Cristo nos deixou. Estude a doutrina cristã e nós vamos perceber que existem comunicações que são dissonantes com essas verdades. Então não pode ser comunicação boa. Para você que está na seara espírita, utilizemos essa peneira para saber se a comunicação é de fato de um espírito elevado. O espiritismo ele nos dá uma base muito grande. E se nós recebermos uma comunicação que é dissonante com a doutrina espírita, nós já podemos olhar com ressalva a essa comunicação. Já falamos aqui da interferência dos espíritos em nossas vidas, que nós temos interferências de espíritos bons e outros nem tanto. E nós precisamos separar isso. Na comunicação com os espíritos acontece a mesma coisa. Nós precisamos filtrar essas comunicações. Entender que nem tudo que vem são de espíritos elevados. Nem tudo que vem são de espíritos querendo nos ajudar. E quando nós vamos nessa busca louca de informações, sem ter uma base espiritual forte, sem ter uma base doutrinária forte, nós corremos um sério risco de estabelecer comunicação com os espíritos menos elevados. Então, tomemos cuidado. E aí, um conselho que nunca é demais ser dado: estudem. Estudemos as obras básicas do Espiritismo, estudemos, vamos ler, reler, tenhamos sempre em mente essa doutrina, pois fica muito fácil a partir daí a gente perceber a comunicação que tem o intuito de nos ajudar daquelas que têm o intuito de nos atrapalhar. É lamentável que nós vemos grandes médiuns recebendo essas comunicações equivocadas. Eu vejo livros que quando você lê um pouco de olhar crítico, você percebe que aquilo não tem nada de espírito elevado por trás. Muitas vezes fica claro que se trata de impostores espirituais, pessoas se passando por determinados espíritos e que, para nos confundir, ele traz informações e as pessoas acabam trazendo isso para o mundo material através de vídeos, através de livros. Então tenhamos cuidado, nem tudo que está nos livros é correto. Usemos sempre esse filtro. Tomemos cuidado também de não resistir à tentação dessas comunicações extravagantes. O que quer dizer isso? Nós sabemos que na espiritualidade existem degraus evolutivos também. Então nem todo mundo que passa para o mundo espiritual estão no mesmo patamar. Então existem espíritos que estão no patamar muito superior. E de regra, as comunicações conosco, dado ao estágio que nos encontramos, nós recebemos comunicações de uma determinada faixa evolutiva espiritual. Então não esperemos que Cristo venha se comunicar com a gente. Não esperemos que os grandes espíritos venham nos comunicar conosco. Não imaginemos que nós somos tão importantes assim. O nosso estágio evolutivo ainda é um tanto precário. E é natural que
nós vamos receber comunicações de espíritos que estão um pouco acima de nós, a trazer essas informações. E por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que se iludem com comunicações. Aí eu estou recebendo a comunicação do mestre da grande fraternidade branca, estou recebendo de um mestre ascenso, estou recebendo de uma grande autoridade interplanetária de um planeta evolutivo. Gente, nós não somos tão importantes assim. Parar para pensar nisso? Estamos aqui ainda tateando o nosso processo evolutivo. Imaginar que nós tenhamos o merecimento de receber uma comunicação de pessoas desse nível, quando ainda não estamos cumprindo sequer aquilo que nos é acessível. Então não nos iludamos. Não nos caímos nessa tentação de achar que nós vamos ter essas comunicações extravagantes. Não vamos. Vejamos esses espíritos que mais informações trouxeram para a humanidade. Vou pegar um exemplo do André Luiz. O André Luiz é um espírito fantástico, trouxe muita coisa, mas é uma pessoa que estava aqui no nosso nível, com seus vícios, com seus problemas, evoluiu um pouco na espiritualidade e está trazendo tanta coisa boa. Se nós estudarmos atentamente tudo que nós temos de conhecimento da espiritualidade, trazido através da mediunidade, a mediunidade séria, que eu digo, veremos que os espíritos, eles são pessoas que estavam no nosso meio, como nós, vivendo como a gente, na espiritualidade, aproveitaram as oportunidades que tiveram e graças a isso estão trazendo coisas maravilhosas para o nosso mundo. Então não esperemos essas grandes autoridades comunicarem. Aliás, eles têm compromissos muito importantes na espiritualidade. De igual forma, vamos imaginar a nós. Eu conseguiria me conversar hoje com o presidente de uma grande nação? É muito difícil. A não ser que eu seja uma celebridade e ainda assim não é fácil. Então imaginar que na espiritualidade esses espíritos altamente evoluídos vão estar ali a nosso dispor é muita ingenuidade. Eles têm os seus compromissos na espiritualidade. Volto a dizer, quando desencarnamos, não quer dizer que nós vamos ficar lá de boa, sentadinho, tocando harpinha, não. Nós vamos ter um processo evolutivo muito grande, nós vamos poder ajudar muitas colônias, muitos planetas estão sendo auxiliados por essas pessoas. Então, vamos ter um pouco de simplicidade. Vamos colocar no nosso lugar e procurar, sim, estudar mais, procurar nos aprimorar mais para que tenhamos sempre essa sintonia com esses espíritos mais elevados, mas sem grandes pretensões. Lembremos sempre de manter a nossa humildade. Humildade que foi tão bem colocada por Cristo. A necessidade de sermos humildes para a nossa evolução espiritual. Então não busquemos privilégio na espiritualidade. Eu quero me comunicar com aquele espírito, com aquele. Toda comunicação séria que vier, ela é bem-vinda. E todo espírito sério, todo espírito evoluído, ele quer a nossa evolução. Então aquilo que for trazido é o melhor para a nossa evolução espiritual. Tenhamos sempre em mente isso e tenhamos sempre o respeito para com esses espíritos. Lembremos que todos os espíritos são pessoas como nós, que já passaram por muitas e muitas encarnações na Terra, nesse momento estão na vida espiritual, em breve estarão reencarnando novamente e em breve nós estaremos também no mundo espiritual. Essa é uma regra, isso é uma constância em nossas vidas. Então, tenhamos sempre o respeito a esses espíritos. E eu queria terminar com um trecho extraído da Bíblia. Trata-se de João, capítulo 4, versículo 1. Abre aspas. Amados,
Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Fecha aspas. Esse trecho é fantástico, pois ele sintetiza o que nós falamos. Tomar cuidado com as comunicações e perceber se são realmente de espíritos elevados. E interessante porque dentro da Bíblia muitas pessoas falam que não, essa questão da comunicabilidade dos espíritos não está na Bíblia, a questão da reencarnação não está na Bíblia. Se nós fizermos uma leitura atenta, nós vamos ver que tudo está ali. Nós vamos ver que essa comunicabilidade com os espíritos, ela sempre existiu. Tanto é que, na época de Moisés, ela foi condenada. Mas ela foi condenada por quê? Porque as pessoas estavam fazendo de uma forma equivocada. As pessoas estavam cometendo equívocos nessas consultas aos espíritos. E, na falta de uma melhor opção, dado a precariedade evolutiva daquele povo, simplesmente proibiu essa comunicação. Hoje nós temos condições de recebê-la em favor da nossa evolução espiritual, em favor da melhora da humanidade e que possamos fazer bom uso dela. Muito obrigado a todos pela atenção.